Bom, gente, estamos aqui de volta com mais um vídeo. A gente vai começar a deixar aqui nessa imagem aqui, que a gente vai falar um pouquinho. O que a gente vai ver nessa aula é um dos assuntos mais importantes para mim, que eu acho para qualquer artista. Até mais importante do que a sua habilidade em pintar. Às vezes você pode não ter grandes, vamos dizer assim, habilidades para desenhar, fazer desenhos extremamente elaborados, mas se você tiver uma boa composição, a sua arte vai transmitir uma ideia e ela vai ser aceita. Né? Às vezes o sucesso da arte está mais até na composição do que na elaboração dessa arte. É claro que a própria composição não deixa de ser uma elaboração, mas às vezes a composição, na minha opinião, conta às vezes bem mais do que, vamos dizer assim, a dificuldade do traço. Então, por exemplo, eu estou mostrando aqui um desenho com uma composição muito legal e um desenho realista, né, com muitos detalhes, sombra e luz e tudo. Mas, por exemplo, um outro desenho assim é extremamente simples, então é isso que eu estou querendo dizer. Ele parece até um desenho infantil, né? Tipo assim, qualquer um consegue fazer esses desenhos aqui, eles são simples que eles são. Entretanto, eles estão numa composição tão interessante que transforma o quadro numa obra de arte, tá? Então, composição para mim, às vezes é até mais importante do que a própria, vamos dizer assim, habilidade em fazer o desenho. Então a pessoa fala assim, puxa, eu só sei desenhar boneco de palitinho. Mas se você souber desenhar bons bonecos de palitinho, souber arranjar eles, organizar eles direitinho numa folha de papel, às vezes seu boneco de palitinho vai ficar muito mais interessante até do que, vai fazer mais sucesso até do que talvez um desenho extremamente elaborado, todo realista de um retrato. Tá certo? Então, a composição é muito, muito importante. Às vezes, na minha opinião, um desenho muito elaborado pode até perder seu interesse se ele for mal composto, tá certo? Mas isso tudo, é claro, são opiniões e estão para discutir, né? Então, eu gostaria até, através desse vídeo, incentivar vocês, né, espectadores, a pensarem mais sobre esse assunto, pesquisarem e também se aprofundarem, né, no assunto e fazerem as suas próprias críticas, né? Não é que ninguém tem que concordar comigo. Mas então a gente vai ver algumas coisas. Então eu preparei uma apresentação que eu queria que aparecesse direto na tela, mas eu estou tendo que fazer as coisas, como é que eu vou dizer, numa forma muito improvisada, né? A memória do meu computador ou do meu celular, não sei, não aguenta se eu colocar a apresentação aqui. Então ele corta o som. E o som ficou terrível. Eu fiz essa mesma aula já umas duas vezes e depois, na hora que eu fui assistir, o som estava muito ruim. Então por isso que eu estou alguns dias sem publicar vídeos. Eu tenho feito, mas eu não consegui. Eu falhei nos vídeos e resolvi não publicar eles, né? Não colocar no YouTube. Mas estamos aqui de volta, então. Então a gente vai ver sobre composição. Então a primeira coisa é o seguinte: a gente vai dar uma definição de composição, certo? Espero que vocês estejam conseguindo ler aí direitinho. Pode até fazer aqui, colocar como se fosse uma apresentação assim mesmo. Então, abordagens de composição. Né? Então, a definição de composição. Né? O que seria composição? Então, uma definição, essas definições também podem ser muito discutidas, né? Mas aqui está uma boa definição, que é a forma de organizar espacialmente os elementos numa cena de maneira a influenciar o olhar do espectador, criando valor estético à obra. Então, nada mais né, do composição do que pegar os elementos, ou seja, tudo que você tem no seu desenho, né, aquela casinha, a árvorezinha, uma flor, uma borboleta, e como que você vai organizar isso espacialmente, né, de maneira que quando a pessoa for olhar para o seu desenho, ela olhe
e fique olhando o mais tempo possível para o seu desenho, ou seja, aquilo vai agradar o olhar dela, tá certo? E é isso que cria esse valor estético à obra. Eu usei até esse exemplo de uma casinha, uma árvorezinha e uma florzinha, porque, no fundo, a composição é uma coisa, vamos dizer assim, muito instintiva. Então, mesmo crianças fazem ótimas cenas, elas se preocupam muito mais com a composição do que com o detalhamento do desenho. E elas fazem ótimas composições, pelo menos transmite exatamente aquilo que elas estão querendo dizer. Certo? Então, isso por isso que eu acho que a composição, às vezes, é tão importante, tão interessante. Isso é um assunto muito, muito complexo e dá para aprofundar ele bastante. Porém, eu acho que ele pode servir tanto para, vamos dizer assim, para qualquer artista visual, tanto para o desenhista, como para o fotógrafo, como para a pessoa que não sabe desenhar muito bem, para uma pessoa que faz arranjo de flores, para uma pessoa, qualquer pessoa que mexe com qualquer coisa visual, vai sempre lidar com esse tema da composição. Se você tem conhecimento a respeito da composição, com certeza você vai ter mais controle sobre a mensagem que você quer passar através da imagem que você produzir. E eu estou falando imagem por causa disso mesmo. Pode ser que você vai pintar, você vai desenhar, ou você vai tirar uma foto, ou mesmo fazer uma filmagem. Em todos esses campos, ou fazer um arranjo de flores, tá certo? Ou mesmo pôr uma mesa. Qualquer uma dessas coisas, você está fazendo uma composição. Tá? Então, ela é muito instintiva, mas se você conhecer as ferramentas, talvez você tenha mais controle de como que você pode influenciar o olhar do seu espectador. Então, vamos seguindo. Então, você vai ter várias abordagens de composição. Uma dessas abordagens é a abordagem Gestalt, tá certo? Bom, antes de mais nada, aqui eu já coloquei aqui, quais são esses princípios do Gestalt. Primeira coisa a enfatizar é o seguinte, aqui eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 leis ou princípios do Gestalt, conforme você quiser chamar. Aqui eu coloquei 7. Muitas vezes tem outros autores que consideram 5, outros consideram 6 dessas leis. Eu peguei 7. Por quê? Eu retirei isso de uma aula online que eu assisti através de um curso oferecido pela Faber-Castell gratuitamente. E no caso, eu fiz até, deixa eu pegar aqui o nome correto, é uma ilustradora chamada Rebeca Prado, e ela que deu esse curso, né? Esse curso estava sendo oferecido agora, não sei se ainda está, se tiverem, corre lá, porque garante, vai lá e assiste, porque ele é muito bom, sobre exatamente composição. Então eu peguei algumas ideias disso e de outros vídeos também, certo? No final eu vou apresentar aqui os links desses vídeos que eu retirei essas informações. Então, no caso aqui, a gente vai usar essa abordagem de Gestalt com 7 desses princípios, eu vou explicar cada um deles. Mas antes disso, vamos ver o que é exatamente Gestalt. Eu vou simplesmente ler. Se vocês quiserem aprofundar isso daqui, igual eu falei, é um assunto muito, muito profundo, é um princípio retirado da própria psicologia, né, de filósofos e psicólogos, certo? Então eu vou explicar mais ou menos o que é esse princípio. Para alguns de vocês, se você é principiante, talvez isso fique um pouco técnico demais, mas eu vou insistir para que vocês continuem assistindo, porque os princípios, no fundo, são bem simples, certo? Bom, o que é Gestalt? O que significa essa palavra? Quem fundou? E qual o princípio básico desse Gestalt? O que é essa palavra, afinal de contas? Para que serve isso? E no caso aqui, o site que eu vou passar vai aprofundar mais em relação a isso. Então eu peguei algumas coisas lá do site, copiei e colei aqui, simplesmente para enxugar a informação. Então, a psicologia do Gestalt é um movimento que atua na área da teoria da forma. O design utiliza as leis do Gestalt o tempo inteiro.
muitas vezes até de forma inconsciente. E aqui eu vou falar que não é só o design, a fotografia, é, um arranjo de flores, se você quiser no desenho, pintura, qualquer coisa visual pode se utilizar dessas leis do Gestalt, né? Ilustração, quadrinho, tudo isso. Ele ajuda as pessoas a assimilarem informações e entenderem as mensagens que são passadas, certo? Então, até gente de marketing, por exemplo, também pode se utilizar muito, né, desses princípios. O conceito de Gestalt foi primeiro introduzido na filosofia e psicologia contemporânea por Christian von Ehrenfeld, eu não sei se fala assim, mas o verdadeiro pai do Gestalt foi Max Wertheimer. Não sei se também se fala assim. Eu não conheço isso aqui. Se quiserem aprofundar, podem ficar à vontade. Estou só fornecendo aqui informações. Eu mesmo estou estudando muito a respeito disso. Bom, o trabalho desse cara surgiu como resposta ao estruturalismo de William Wundt. Tá? Então, eu só coloquei isso daqui, caso vocês queiram aprofundar, caso vocês sejam até da área de psicologia, filosofia, tenham alunos que são, com certeza podem até me esclarecer depois mais a respeito desses assuntos. Então, dando até um alô aí para ler e para o Ranieri aí, que são professores e que trabalham na área. Bom, em resumo, o princípio básico da teoria gestaltista é que o inteiro é interpretado de maneira diferente que a soma de suas partes. Então, ele vai te dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, você já notou que uma série de luzes piscantes parece se mover de vez em quando, como os sinais de neon e luzes natalinas? Então, quando você coloca um monte de luzinha numa árvore de Natal, parece que, dependendo do jeito que elas piscam, parece até que a luz está se movimentando. A gente tem a ideia de movimento quando elas fazem, né? Quando elas vão piscando uma atrás do outro. Na verdade, não existe movimento nenhum ali. O que acontece é que as luzes estão paradas e elas estão apenas piscando. Mas a gente não interpreta assim, a gente vê aquilo como se fosse um movimento, como se as luzes estivessem indo de um lugar para outro. E na verdade não está acontecendo isso. Isso é uma interpretação que o nosso cérebro faz. De acordo com o Gestalt, esse movimento aparente acontece porque as nossas mentes preenchem a informação que falta. Bom, para que serve o Gestalt? O Gestalt basicamente serve pelo seguinte: o mundo visual é muito complexo e o cérebro humano desenvolveu uma estratégia para lidar com essa confusão. Então a nossa mente procura sempre uma solução mais simples para o problema, tá certo? Então é uma forma de você simplificar as informações complexas que a gente vê e poder interpretar elas de maneira rápida. Inclusive, quando a gente olha para uma pessoa, na verdade a gente cria uma imagem daquela pessoa. E aquela imagem não é exatamente aquilo que a gente vê. Tá? Então, esse assunto pode ser aprofundado e pode ser aplicado em várias partes, em várias outras matérias e atividades, além da filosofia e da psicologia. Ok? Então, serviu só como, se alguém quiser aprofundar mais a respeito, está aqui alguma informação para vocês poderem se aprofundar. Bom, então, como eu falei, você vai ter duas escolas, algumas diferenças, dessas abordagens para o Gestalt. Algumas que consideram 7 leis, 6 leis, 5 leis, talvez até mais, outras que eu não sei. Tá certo? As que eu vi é que existem formas diferentes. Tá? Então a gente vai usar essa abordagem onde o Gestalt determina 7 leis. Tá? Que leis são essas? Vou apenas ler elas aqui e depois eu vou aprofundar mostrando exemplos de cada uma dessas leis. Coisas que eu vou retirar de um site e vou ler junto com vocês para demonstrar. Depois, em aulas adiante, eu vou pegar a gente vai tentar aplicar isso ao fazer um desenho. E com o tempo, em outros vídeos aqui em diante, eu vou estar sempre chamando a atenção para esses valores sobre a composição, tá certo? Por causa exatamente que eu acho que a composição é tão importante assim. Bom, então você vai ter uma primeira lei aqui que vai ser da segregação, tá certo? O que vem a ser a segregação? A segregação vai ser um método de você priorizar
ou hierarquizar os elementos numa composição. Vamos dizer o seguinte, você tem numa cena várias árvores, você tem um lobo e você tem a Chapeuzinho Vermelho, né? Então, você vai achar uma maneira de priorizar o elemento que você deseja. Vamos dizer que você quer chamar a atenção para Chapeuzinho Vermelho. Então, você vai fazer o quê? Você vai desenhar ela lá na frente com uma roupa bem vermelha, bem chamativa, e você vai colocar o lobo lá no fundo. Isso, as pessoas, na hora que elas vão olhar para o seu desenho, elas vão perceber primeiro o quê? Aquela chapeuzinho lá. Então, é uma forma de você, isso que significa priorizar ou hierarquizar o elemento numa composição. É dar mais valor para uma das coisas na sua composição. Para onde que você quer que o seu leitor, que a pessoa que olha para o seu desenho, ou para a sua arte, para a sua foto, para onde que você quer que ela olhe primeiro? Tá? O que é mais importante lá? Então, é para isso que serve a segregação. Bom, a semelhança. A semelhança vamos dizer assim, é um fenômeno que acontece no nosso cérebro naturalmente, onde a gente agrupa elementos semelhantes e elas passam a ideia de um todo. Tá? Eu vou mostrar alguns exemplos disso, como que isso funciona também no cérebro, e como que a gente acaba usando isso aqui também muito em fotografias, enfim, em outras imagens artísticas que a gente vai produzir. A proximidade. Elementos muito próximos uns dos outros aparentam ter um elemento só. Eu coloquei aqui, por exemplo, o cabelo. Então, por exemplo, quando você olha para o cabelo, você não vê cada um dos fios. Isso é uma coisa que eu já até tratei em vídeos anteriores. A gente vê o cabelo como mechas. A gente vê, na verdade, o cabelo na pessoa como uma estrutura completa. Né? E o Gestalt tem tudo a ver com isso. Lembra do que eu falei? Que é ver o quê? O todo é mais importante do que as partes que o compõem. Então você olha para o cabelo, quando a gente fala assim, o cabelo, você não pensa no cabelo da pessoa em um fio do cabelo daquela pessoa. Você pensa numa estrutura inteira que está na cabeça dela, quase como se fosse um capacete, só que quando venta esse capacete muda de forma. Fechamento. Essa lei diz o seguinte, que os elementos são agrupados se eles se parecem se completar. Ou seja, nossa mente, ao ver um objeto, a nossa mente vê um objeto completo, mesmo quando não há um. Ficou meio, agora que eu estou relendo isso, ficou estranho esse negócio aqui. Mas o fechamento diz o seguinte, quando você tem... É muito parecido até com a questão da proximidade, mas às vezes eles não precisam estar exatamente tão próximos uns dos outros, e eles não precisam ser todos iguais, né, semelhantes. Tá? Esses três termos são muito parecidos uns com os outros, eles meio que se misturam, meio que se completam. Então, o fechamento diz o seguinte, por exemplo, se você tem conjunto de imagens, vamos dizer, que se comunicam. Então, por exemplo, eu posso imaginar, pensei agora no Nemo, né? Então, no Nemo, o que acontece? Você tem um coral, né? Um recife. Um recife, você tem não só corais, você tem corais de várias formas, você tem pequenas plantas, você tem conchinhas. Então, tudo aquilo junto, todos aqueles elementos diferentes juntos, parecem ser uma coisa só, que a gente chama de recife, um recife de coral. Na verdade, não tem só coral ali, tem várias outras coisas, vários outros seres pequenininhos e tudo. Você pode colocar tudo aquilo dá a ideia de um recife de coral. Mas, na verdade, são vários elementos diferentes, agrupados. Mas isso pode ser usado também no desenho, por exemplo, quando você faz um muro. Às vezes você faz um muro e você não precisa desenhar todos os tijolinhos daquele muro. Você desenha uns conjuntos de tijolinhos, um outro aqui, e a pessoa olha para aquilo e ela entende aquilo como um muro inteiro. Então esse, por exemplo, pode ser um exemplo de fechamento que se usa no desenho. Certo? Bom, a continuidade. A continuidade é uma lei que diz que pontos que estão conectados por uma linha ou curva são vistos de uma maneira a seguirem um caminho mais suave. Esses elementos aparentam ser uma coisa só, uma unidade.
Aqui saiu seu, é ser uma coisa só, uma unidade. Então, o que isso diz? Por exemplo, isso também eu já cansei de falar nas minhas aulas. Às vezes, quando você faz uma linha, ela pode ter... o exemplo é uma linha pontilhada. Né? Você tem uma linha pontilhada, na verdade, são várias pequenas linhazinhas. Só que se você coloca uma atrás da outra, ela segue um caminho. E o nosso cérebro interpreta aquilo como uma coisa só, como uma linha, como um caminho, não como várias tracinhos pontilhados. Você poderia usar pontinhos, você poderia usar até estrelinhas, você pode usar qualquer coisa e você gera como se fosse um caminho para aquilo, certo? Pregnância. Pregnância é chamado também a lei da simplicidade. Ela dita que objetos em um ambiente são vistos de uma forma mais simples possível. Por exemplo, o símbolo olímpico é visto como a união de vários círculos simples interligados, e não como uma figura complexa. Novamente, eu acho que eu escrevi muito rápido aqui, deixei um monte de erro de datilografia complexa aqui, não tem aquele calho não. Né? Então, é o princípio, por exemplo, do simbolismo. Né? Pregnância significa o seguinte, como é que eu vou dizer? Você, por exemplo, eu só vou conseguir mostrar isso no caso, por exemplo, do símbolo olímpico mesmo. Quando você olha para o símbolo olímpico, a gente entende aquilo como vários círculos, mas você não precisa entender aquilo como círculo, você pode entender aquilo como uma unidade inteira, certo? E unidade. Esse princípio diz que uma imagem abstrata pode ser entendida pela mente humana, pois fechamos os espaços vazios instintivamente. Aqui, como exemplo, você pode usar, por exemplo, a logo do Johnny Walker. Na verdade, o logo do Johnny Walker, ou aquele do WWF, que é tipo um panda, né? Aquelas logos, na verdade, são apenas algumas formas pretas e outras formas brancas. Mas quando você olha, você interpreta que aquilo é uma pessoa. Qualquer outra imagem stencil, e eu já tive aula sobre stencil aqui, quando você olha, a gente faz exatamente o contrário quando eu ensinei. Né? Você quebra essa unidade, tá certo? Mas o que você deseja é isso, você tem que quebrar ela para poder desenhar. Mas a ideia, quando você olha para aquele monte de formas pretas, aquilo são apenas formas pretas, como se fossem borrões. Quando você olha para ela inteira, ela cria uma unidade. Então você faz uma interpretação daquilo. Certo? É uma coisa bastante exclusiva de seres humanos, acredito. Talvez outros animais também tenham alguma coisa sobre isso daqui. Aí eu não sei, aí vocês vão ter que pesquisar e estudar para saber. Se alguém souber, depois vocês podem contribuir com o conhecimento de vocês. Se eu estiver errado em alguma coisa aqui também, por favor, me corrijam e adicionem ao meu conhecimento, certo? Então, vocês veem que é um assunto que dá, né, para falar bastante. Bom, então, o que a gente vai ver o que é Gestalt. Aqui está uma ideia, por exemplo, que eu vou usar, que era exatamente, por exemplo, aqui, né, eu vou usar aquela ideia da unidade, né, uma imagem abstrata. Na verdade, quando você olha para cá, você tem várias formas, só que essas formas colocadas aqui, você cria essa unidade, você vê aqui um panda. É como se dissesse o seguinte, por exemplo, a cabeça dele aqui, na verdade, está aberta, não tem nenhuma linha unindo, nem o cantinho aqui também, não tem nada unindo, nem nas costas dele, não tem nada unindo. A nossa mente fecha isso aqui tudo porque ela entende essa forma. Essa outra forma aqui também segue o mesmo princípio da unidade. A gente não está vendo esse triângulo aqui no meio. Na verdade, você tem aqui como se fossem 3 bolas, tá vendo? Parece um Pac-Man. Né? E esses outros aqui é quase como se um completasse o outro. A gente enxerga o que aqui no meio? Você enxerga como se houvesse um triângulo. Na verdade, não existe triângulo ali. Né? Se você for ver, você acaba enxergando até uma estrela, né? De 6 pontas aqui, ó, junto com o branco e aquele preto. E aqui também não é um triângulo. Né?
A nossa tendência também de continuidade faz com que a gente feche isso daqui, tá certo? Que é o que está mostrando aqui também. Né? Então a continuidade é exatamente isso daqui, e isso daqui também tem um pouco de continuidade. Então você vê que um exemplo é meio parecido com o outro, eles meio que vamos dizer assim, tem uma interseção. Né? Aqui está o mesmo exemplo, a gente enxerga aqui no meio um quadrado, mas na verdade não existe o quadrado. Existem só esses, vamos dizer, 4 Pac-Man em volta aqui, certo? Então, aqui também não existe um triângulo, é a nossa continuidade que fecha essa forma e enxerga aqui um triângulo. Mas você vê que você pode influenciar isso. Então, olha como que isso aqui te dá tantas possibilidades de você, às vezes, desenhar um quadrado sem ter um quadrado, desenhar um triângulo sem ter um triângulo. Desenhar, você pode usar o princípio da continuidade, por exemplo, para desenhar uma coisa incompleta e dar a ideia de uma coisa completa. Certo? Então, bom, vamos seguir agora aqui em cima, está mostrando o quê? O princípio da proximidade. Então, aqui eu acho que é o melhor deles. Aqui, na verdade, o que você está vendo são diversos pequenos círculos. Mas quando você coloca eles em conjuntos, você vê um círculo grande. Aqui também são pequenos, você tem triângulos, você tem até um retângulo aqui dentro. Mas isso não importa, a primeira coisa que você vê esse grande triângulo aqui. Certo? Então, o princípio da proximidade faz com que a gente enxergue isso daqui, por exemplo, como uma estrutura e não como pequenos quadradinhos. Certo? O princípio da similaridade, vamos dizer, aqui, que a gente chama de semelhança, né? O princípio da semelhança faz com que a gente junte, né? Vamos ver o que ele diz de novo. Semelhança é agrupamento de elementos semelhantes, faço ideia de um todo. Então, quando você agrupa elementos assim, por exemplo, aqui você não vê cada círculo. A gente vê isso daqui, ó, como um agrupamento. A gente tende a enxergar isso assim. E não, por exemplo, bola branca, preta. A gente não enxerga isso assim. A nossa mente nos induz a olhar para ela de forma horizontal e não na vertical. Aqui é a mesma coisa, que a gente enxerga o conjunto, de repente, pode ser por cores ou pode ser por objetos. Então a gente faz uma associação dos objetos aqui em linha, mas a gente enxerga eles também em colunas aqui por associação de cores. Certo? Aqui é a mesma questão. A gente tende a enxergar isso, de repente, com tamanhos em formas diferentes também. Então, a gente faz associação de formas, a gente tende a juntar elas. Certo? Como eu falei, com os outros exemplos, essas coisas vão ficar um pouquinho mais... Eu vou dar outros exemplos para ajudar e vão se esclarecendo com o tempo. Certo? Bom, então a gente tratou de 5. Vamos agora... Deixa eu sair aqui desse. Vamos ver aqui alguns outros exemplos onde eu peguei desse site aqui. Então, por exemplo, você vai ter a lei da semelhança. Então, a lei da semelhança dita que objetos similares agrupam entre si. Então, na imagem abaixo, a maioria das pessoas vê colunas de quadrados e colunas de círculos. Foi o que eu falei. Então, pela proximidade, você enxerga aqui colunas. Se elas forem colocadas em linhas, por exemplo, um monte de círculo aqui, depois um monte de quadrado, você ia entender a olhar isso em forma de linha e não de coluna, por causa do princípio da semelhança. O princípio da proximidade. Quando você aproxima objetos, elementos próximos tendem a ser semelhantes, tendem a se agrupar, constituindo uma unidade. Elementos vão parecer mais próximos e unificados quanto menor for a distância entre eles. Então você nota os 16 círculos com 4 grupos de círculo abaixo. A gente nota 4 grupos de círculo abaixo. É o caso lá do que eu falei do cabelo. Você não nota fio por fio do cabelo, você nota o cabelo como mechas, ou talvez até como se fosse, vamos dizer assim, um capacete na cabeça da pessoa, né? Como se fosse uma unidade. É o mesmo que está acontecendo nessa tela. Se eu aproximar demais, você vai ver os pixels, né? Os pixels.
E esses pixels, na verdade, são bolinhas muito próximas uma das outras, mas que quando você olha distante, você vê a tela de um computador. Mas se você aproximar o rosto ali, você vai ver que são apenas bolinhas coloridas. Acho que verde, vermelho e amarelo. A lei da continuidade. Um momento só que eu vou ter que fazer uma pequena pausa. Não tem como eu pausar. Então eu vou ter que fazer uma pequena pausa e já volto já. Mas eu não vou parar a gravação. Me desculpem, vou ver se eu corto essa parte depois na hora de editar. Desculpem a pausa. Depois eu vou tentar editar isso daí, mas talvez vai sem edição mesmo, gente. Então desculpem a demora, mas eu tive que me ausentar. Aqui a gente parou, foi na lei da continuidade, né? Bom, a lei da continuidade vai ditar o quê? Que pontos que estão conectados com uma linha ou curva são vistos de uma maneira a seguirem um caminho mais suave. Esse dizia o quê? Era aquele caso, né? Quando você tem vários pontos assim, o que a gente vê é o quê? É como se fosse uma linha, ou seja, você enxerga isso daqui como se fosse um movimento, né? Você enxerga isso como uma unidade, não como várias bolinhas separadas. A lei da pregnância é aquilo que eu havia dito sobre o exemplo do símbolo olímpico. Nossa tendência é enxergar isso daqui como formas simples, como bolas, uma interligadas na outra. Não com essa forma aqui complexa, tá vendo? Certo? Mas todas essas leis, às vezes, tem algumas coisas aqui que até para mim ainda geram também dúvidas, às vezes, dependendo de você trazer, começar a trabalhar com cada caso, vão gerar dúvidas naturais aqui, tá certo? Coisas que eu também tenho, gente. Várias dessas dúvidas em relação até a esses conceitos, essas leis aqui. Eu acho que elas são muito... são até um pouco obscuras às vezes você fala assim, nossa, mas isso não é pregnância, mas isso não é fechamento. Uma coisa, às vezes, pode ser classificada em dois dessas leis, entendeu? Então, elas, às vezes, não se separam tanto, ok? Isso é importante, porque é um conceito bem amplo, né? E não é tão fácil, assim, de absorver. Bom, a lei do fechamento. A lei do fechamento é o seguinte, elementos são agrupados e eles parecem se completar, ou seja, nossa mente vê um objeto completo, mesmo quando não há um.
É parecido com aquela lei da continuidade, né? O que foi desenhado é isso daqui, mas o que é visto é um quadrado, né? É uma coisa fechada. É muito parecido com aquela lei da continuidade, né? A lei da unificação também é parecido com a lei da continuidade, né? Que é o caso lá do Johnny Walker, por exemplo, e do WWF, né? Que é um urso panda. Aqui, na verdade, se você for ver, se eu te apresentasse só com, sei lá, essa forma aqui do chapéu de cabeça para baixo, você nunca ia dizer que é um chapéu. Mas aí você pega essas formas pretas, você vê, a gente vê o quê? A gente vê um homem aqui andando, né? Mas você não está vendo a perna, você não está vendo o braço dele, nem nada disso, certo? Gente, é aquela criança que chora, às vezes ela chora bem alto aí, tá? Vocês me desculpem pelos sons que eu não consigo, não sei, abafar essas coisas. Bom, quando que a Gestalt vai ser aplicada? A Gestalt deve ser aplicada sempre que possível, ainda mais agora que você entende como ela funciona. Usando teorias gestaltistas no design, você pode gerar soluções alternativas para problemas comuns. Como que você vai aplicar isso daqui, gente? Vamos dizer assim, praticamente ilimitado. Não vai ter como eu exemplificar tudo para vocês, tá? Ah, essa daqui, ó, era a questão, era aquela mesma questão do triângulo, tá vendo? Que eu tinha passado lá para vocês anteriormente, ok? Então eu acho que eu cobri, né? Aqui no caso, tá vendo esse site, né? Que eu peguei do site Passei Direto, né? O que é Gestalt. Esse site me trouxe, tá vendo? Só 6 leis, né? Na minha apresentação aqui, eu coloquei uma 7ª lei, que é a segregação, tá vendo? Então, igual eu falei com vocês, eu peguei isso daqui da Rebeca Prado, do curso da Faber-Castell, curso gratuito que foi oferecido pela Faber-Castell agora durante a Covid-19. E esse daqui foi pesquisa minha, eu cheguei aqui e achei esse site aqui, onde ele explica melhor, né, dá alguns exemplos sobre o que são essas, como que é esse Gestalt, e vai dar alguns exemplos até aqui de como que isso pode ser aplicado, no caso, mais em design, certo? Então, por exemplo, ele deu esse exemplo aqui que eu achei bem interessante, que é a Branca de Neve e os 7 Anões, né? E aí, olha que interessante, ela usou uma brincadeira aqui para chamar a atenção. Então você olha para cá e você vê primeiro, talvez você veja uma maçã, né? Com coração aqui no meio. Mas se você olhar bem, você acaba vendo o quê? Você acaba vendo também aqui, ó, um rosto feminino olhando de frente com o rosto masculino, que é a princesa e o príncipe, né? Encantado, né? Da maçã que ela come e tudo. Então, olha como que foi usado o Gestalt aqui. Agora, que princípio é esse? Né? Esse seria aquele princípio da unidade. Né? O nosso cérebro, às vezes, você não precisa. Isso aqui pode ser tanto uma maçã como 2 rostos, um olhando para o outro. A gente olha para esse perfil e a gente reconhece aqui um rosto, mas na verdade isso é o quê? Isso de repente na verdade é uma maçã. Então é uma brincadeira que o cara se utilizou de Gestalt, né? Ele aplicou essas leis de Gestalt aqui para criar uma ilustração. E muito interessante, né? Que faz com que a gente fique olhando, porque uma hora você olha e você vê a maçã, uma hora você olha e você vê um rosto. Então é quase como se seu olho ficasse ali pregado nessa informação ali. Não sei se na coisa aqui dá dando para ver a maçã, talvez ficou muito escuro na tela, tá? Mas eu achei bem fantástico isso daqui. E esses princípios aqui também. Igual, por exemplo, o Carrefour. O símbolo do Carrefour, não sei se vocês sabem, mas na verdade é só um C. Né? Mas ele é feito o quê? Ali é uma brincadeira com essa lei da unificação, por exemplo. E é também, de uma certa forma, uma brincadeira com essa lei de fechamento e de continuidade. Né? Todas essas coisas estão ali. Né? Até a própria lei da pregnância. Ou seja, ele está brincando ali com vários elementos do Gestalt em um pequeno símbolo. E às vezes é por isso que aquele símbolo faz tanto sucesso assim, certo? Então, vou deixar aqui esse site aqui, é bem interessante para quem quiser se aprofundar
nessa questão do Gestalt. Bom, vamos continuar aqui agora com outro tipo de abordagem, tá? Igual eu falei, essa parte teórica, né? E já eu vou avaliar aqui a parte prática, certo? Mostrando alguns exemplos. Então, deixa eu colocar aqui novamente em forma de apresentação, para vocês verem melhor. Então, eu chamei isso de abordagem piramidal. Atenção, isso aqui é autoria minha. Isso, se vocês forem procurar na internet abordagem piramidal, artística, não, vocês não vão encontrar nada, não. É só porque essa abordagem não tem exatamente um nome, eu resolvi dar um nome. Eu chamei de ela de abordagem piramidal. Ela é um pouco diferente e meio que pode ser complementada com a abordagem Gestalt. Tá? A gente está falando de arte, não é ciência. Então, essas abordagens são formas que vários artistas fizeram para resolverem esses problemas, para tratarem desses problemas. Então, nenhum deles segue uma determinada linha. E nenhum artista tem que seguir determinada linha. Essas são coisas que se você acha a informação útil e proveitosa para você, você absorve ela. Se você acha que você não vai aplicar, então você descarta, certo? E nada daqui é obrigado você usar. São só ferramentas, é importante lembrar disso. Né? Ferramenta, eu gosto de brincar com o seguinte conceito. Por exemplo, eu posso te dar uma colher. Colher serve para comer, é isso que a gente tem na nossa mente, né? Que ela tem uma certa função. Mas a ferramenta você pode usá-la da forma que você quiser. Então eu posso usar minha colher, por exemplo, para, sei lá, para fazer mistura de tinta. Eu posso usar a medida de uma colher. Eu posso usar a colher para cavar um buraco no chão. Eu posso usar a colher para qualquer outra função que eu encontrar para aquela colher. Então, uma ferramenta, assim, geralmente ela tem um uso específico, mas isso não impede que você use a sua criatividade e use para outras coisas, certo? Então, é assim que eu prefiro encarar. Bom, então, nessa abordagem piramidal, o que acontece? Ele, visto a composição, ele separa a composição, vamos dizer, ele cria uma base, vamos dizer assim, que seria o quê? A questão do elemento focal. Né? Ele separa, né, a composição em 3 partes, tá certo? A base é o elemento focal, o centro dessa pirâmide é a estrutura e o topo dessa pirâmide é o equilíbrio. Então, para você ter uma boa composição, você tem que cuidar dessas 3 partes da pirâmide. O elemento focal, a sua estrutura e seu equilíbrio. E isso que vai definir se a sua composição é uma boa composição ou é uma má composição. Muitas vezes, na composição, você atende só a uma parte, você pode não atender a outra. Tá? Então, o que eu quero dizer? Por exemplo, as pessoas falam assim, o quadro tem que estar equilibrado. Depende. Né? Não é que ele tem que estar equilibrado. Às vezes, você quer que o quadro esteja desequilibrado, porque você quer que o espectador olhe para o seu quadro e não fique à vontade, ele não se sinta bem. A arte tem essas coisas. Às vezes você quer um quadro que você não quer que as pessoas olhem e fiquem confortáveis. Você quer que elas olhem e sintam desconforto. A arte nunca tem uma regra única, tá? Não no meu ver, tá certo? Então, quando você fala assim, eu tenho que equilibrar meu quadro, depende, é o que você quer. Se você quer equilibrar o seu quadro, então tá bom. Então, é aqui que, vamos dizer, o topo dessa pirâmide vai ser importante. Mas isso depende do que você deseja com a sua arte, certo? Assim também como elementos focais. Né? Então, a base da pirâmide fala sobre um bom elemento focal. Ok, mas eu não quero focar em nada, eu quero exatamente que as pessoas fiquem atordoadas de tanto olhar para as coisas. Por exemplo, aquele desenho de doodles que eu fiz anteriormente é um tipo de composição assim. Ela é poluída. Aí eu quero fazer uma composição poluída. Não tem problema. Tá certo? Agora, é importante você entender que aquilo é uma composição poluída e que ela não tem um elemento focal. Então, não é que isso aqui você tem que seguir. Isso aqui são instrumentos para você usar, para você, vamos dizer assim, manipular melhor a sua arte, você ter mais controle sobre o que você está fazendo. Agora, vamos dizer que você vai desenhar para
uma indústria, não sei, você vai desenhar quadrinho, né? Então ali você de repente vai ter que cuidar com esse elemento focal. Você vai contar uma história, digamos, do Batman, você não quer que as pessoas, ao olharem para o seu desenho, fiquem olhando mais para o, não sei, para o personagem secundário ou para o cara que está andando na rua. Não, você quer que elas geralmente vão olhar para o Batman, ou vão olhar para o vilão, ou que elas vão se focalizar na explosão que houve. Então aí você tem uma norma que você, não é exatamente uma norma, mas você tem uma ferramenta que você pode te auxiliar para você conseguir atingir esse objetivo. Certo? Espero que eu tenha sido claro em relação a isso. Bom, então aqui nesse vídeo nós vamos tratar mais sobre essas questões aqui, sobre o elemento focal, né? E sobre como que vocês podem estar usando, no caso, às vezes como o Gestalt é usado nessa questão do elemento focal. Certo? Depois nós vamos ver sobre estrutura ou formas comuns de estrutura. Nós não vamos tratar de todas aqui, talvez tenham outras, tá? Que eu mesmo esqueci ou talvez não saiba, né? Assim também como a formas de equilibrar um desenho, certo? Então, essas aqui são abordagens. Esse tipo de abordagem também é comum se você pegar o livro do Loomis, que é um livro que eu acompanho, que eu já cansei de falar com vocês aqui sobre esse livro, ele também aborda mais ou menos esses elementos aqui, só que ele aborda outros ainda, além desses, certo? Como eu vou falar aqui nessa questão aqui, por exemplo, da simetria do piramidal, né? Nessa questão da estrutura, vocês vão ver que o Loomis dá algumas outras alternativas além dessas daqui. Eu vou citar quando a gente chegar nesse vídeo 2. Hoje a gente vai ficar aqui sobre o elemento focal e o que nós vamos fazer para chamar a atenção desse elemento focal, certo? Algumas ferramentas que a gente pode usar. Então, algumas dessas ferramentas são o quê? São exatamente essas ferramentas do Gestalt. Então, por exemplo, segregação é uma maneira de você chamar o seu elemento focal. Você está querendo o quê? Priorizar uma imagem, né? Então, você pode usar, por exemplo, segregação, você pode usar, desenhar uma imagem grandona, né? A imagem que você quer chamar atenção, você desenha ela grande no seu quadro. E a que você está secundária, você desenha de menor. Isso é uma maneira é uma abordagem de segregação. Então, você está priorizando, a pessoa vai olhar primeiro porque estiver grande. Você pode ter certeza disso. Então, ela já vai hierarquizar. Ela sabe que aquela personagem grande é maior, né? E também, essa é uma maneira de você cuidar do seu elemento focal aqui, certo? Então, essa é uma abordagem de composição. Só que vocês vão ver outros além da abordagem Gestalt, certo? E essas outras abordagens, vamos dizer, essas outras ferramentas, além do Gestalt, são o quê? Contraste, saturação, movimento, foco da câmera, rostos e figuras. Como assim? Bom, contraste. Quando você tem uma imagem que se contrasta com outra, certo? Ou seja, uma imagem, vamos dizer, o branco no fundo preto ou uma coisa preta no fundo muito branca, né? Não precisa ser branca, mas de alto contraste, onde você pode notar, o que vai acontecer? Você vai olhar para aquilo, certo? Se for uma coisa branca no fundo preto, o que for branco vai te chamar a atenção. Né? É a luz no fim do túnel. Né? Você vai olhar para onde? Para onde está vindo aquela luz lá, tá certo? Assim também como se você desenhar um pontinho preto numa imensidão branca, você vai olhar para aquele pontinho preto. Então, essa é uma maneira de atrair o olhar do espectador, tá? Usando contraste. A outra é saturação, tá? Uma meio complementa a outra, mais ou menos a mesma coisa. Só que saturação a gente está falando de cor. Então, de quanto que a cor é viva, né? Então, quando você desenha uma cor que se destaca muito das outras, geralmente você vai olhar para ela. Então, por exemplo, a saturação é o exemplo. Se você olha para uma floresta toda verdinha, e aí lá no meio da floresta tem uma flor bem colorida. Aquela saturação, aquela flor colorida vai te chamar toda a atenção, então você vai olhar para ela.
A outra coisa é o movimento. O nosso olho é naturalmente atraído por movimento, certo? Então, qualquer coisa que seja em movimento, né, vai chamar a sua atenção e vai atrair o seu olhar, certo? Então, isso você pode fazer até teste, vamos dizer, é o que você faz quando você quer chamar a atenção de uma pessoa. A pessoa está ali lendo um livro, você balança a mão, você faz algum movimento para quê? Para atrair a atenção dela. Ela passa, olha para você, tá certo? A gente é naturalmente atraído por isso. Foco da câmera, esse é muito claro também, né? É uma forma que, quando você quer focar numa coisa, você foca só nela e desfoca o resto. Então, quando você tem uma imagem, você faz um foco maior naquela imagem, você passa a destacar ela. Outra coisa, rostos e figuras. Qualquer rosto ou qualquer figura viva, né? Figuras aqui está colocando, porque pode ser um animal, mas pode ser um personagem de quadrinho também, não sei, pode ser o ET, certo? Qualquer coisa que a gente enxergue como um ser vivo, geralmente vai nos atrair a atenção primeiro. Tá? Então, se você tem uma árvore, uma pedra e um passarinho, você primeiro vai olhar para o passarinho. Né? Agora, se você tiver uma árvore, uma pedra, um passarinho e uma pessoa segurando o passarinho, você vai olhar primeiro para a pessoa, depois para o passarinho. Geralmente é assim. Né? E dentro do rosto, a gente é atraído pelo olhar. A gente tem a tendência de olhar para os olhos de uma coisa primeiro. Tá certo? Então, essas são abordagens aqui no caso. Essa é uma outra maneira de você também de fazer o quê? De você atrair o olhar do seu espectador, da pessoa, para o que você quer chamar a atenção no seu desenho. ou no caso, na sua fotografia, na sua arte. Tá? Então, vamos falar na sua arte. Bom, aí você vai ter ainda alguns elementos que a gente vai chamar elementos influenciadores. Né? Você pode usar linhas guias, você pode usar enquadramento e você pode usar figuras geométricas. Como assim? Linhas guias, eu vou mostrar exemplos disso tudo. Linhas guias são linhas que às vezes elas nem precisam ser exatamente desenhadas. Aqui é onde os princípios de Gestalt muitas vezes podem ser aplicados também. Essas linhas guias são linhas que elas podem ser literalmente desenhadas ou elas podem ser subliminares. Elas vão fazer o quê? Elas vão guiar literalmente o seu olhar. É como se fosse uma seta. Olhe para cá. A linha vai fazer um caminho para onde que você tem que olhar e onde que você tem que prestar atenção. O enquadramento é claro também, praticamente. Né? Agora, existem várias formas de você enquadrar uma figura. Aqui a gente não está falando do enquadramento do quadro em si, mas dentro do quadro, às vezes você tem um enquadramento. Um ótimo exemplo disso é, por exemplo, quando você vê desenhos de santos, né, aquelas figuras sacras, né, elas têm a auréola. Né, e aquela auréola, né, ela ajuda a enquadrar. Geralmente você vai ver a auréola maior enquadrando, vamos dizer, Cristo ou a figura mais importante. Então ela ajuda a enquadrar. Então você faz com que você olhe primeiro para o rosto daquela pessoa enquadrada ali. Tá certo? O próprio cabelo, às vezes, pode servir como enquadramento. Né? Então, vocês vão ver algumas outras formas de fazer esse enquadramento. A outra coisa são figuras geométricas. O nosso olho é naturalmente atraído por figuras geométricas. Triângulos, círculos, quadrados, né? ou até outras figuras, sei lá, um octágono, né? Coisas assim, nossa mente é atraída para aquilo naturalmente, tá? Ok? Então, esses são alguns dos elementos que vocês podem usar. A gente vai estar avaliando mais sobre isso, mas eu vou estar falando também, em alguns dos exemplos que a gente vai ver agora, sobre aquelas outras leis do Gestalt e como que elas também são aplicadas. Tá certo? São muitos exemplos que eu peguei, eu tentei pegar o máximo de exemplos possível. Peguei exemplos variados de arte, vamos chamar de arte de museu, né? Arte mais tradicional, assim mesmo. Eu peguei ilustração, tem exemplos de desenho digital, eu peguei exemplo de
ilustração de livro infantil, peguei exemplo de quadrinho, mangá. Então, para mostrar que com fotografia, tá? Eu acho que eu só não peguei coisa de marketing, no caso logotipos, essas coisas assim. Mas tudo isso, esse assunto pode ser aplicado. Até para cinema também, todas essas questões aqui também podem ser aplicadas. Alguns mais, outros menos. Alguns mais óbvios, outros menos. Por exemplo, foco de câmera. Geralmente, quando você tira fotografia, quando você usa filmagem, vão ser mais usados o foco do que quando você está pintando ou desenhando. Mas também pode ser utilizado, certo? Bom, uma última palavrinha aqui antes da gente ir para os exemplos, que é a abordagem de composição. Né? Provavelmente, se você for pesquisar a respeito, você vai encontrar muitas outras teorias e abordagens a respeito do assunto composição. E se comparados, você vai ver muitos elementos comuns, assim também como diferenças. Né? E muitas coisas uma complementa a outra. O assunto é muito extenso e praticamente infindável. Você pode passar a vida inteira, acho que, estudando, falando sobre composição, e você nunca vai parar de falar, de ter novidade, de coisa para aprender. Né? O mais importante para o artista, que eu falei, é saber como aplicar esse conhecimento ao seu favor na obra. Então, usem isso como ferramentas e não como obrigatoriedade, certo? Aqui no finalzinho, ainda tem aqui de onde que eu tirei, né, alguns dos links e referências que eu usei para montar essa apresentação, certo? Então, vamos ver agora alguns exemplos. Vamos começar aqui. Esteja dando para ver. Vamos começar aqui. Começar com essa fotografia. Então, vocês olhem para cá e a gente está avaliando mais a questão do elemento focal, certo? Mas vamos ver também um pouquinho de aplicação daquelas outras teorias. Né? Então, aqui, por exemplo, né, qual que é o elemento focal? O elemento focal aqui está bastante óbvio. Né? É essa moça de guarda-chuva aqui andando. E por que o nosso olho é atraído para ela? Né? Como que o cara que tirou a foto soube fazer com que a gente olhasse para cá, né, e não fosse desviado a atenção para outras coisas na foto? Bom, primeira coisa é o seguinte, para mim, você pode notar, é o contraste. Né? Então, ele usou o quê? O princípio de contraste aqui para determinar aqui o elemento focal. Então, ele colocou você vê que ela está toda de branco, muito claro, né? É uma figura mais clara, inclusive na própria de toda a composição, e ela está em volta, né? Em coisas, vamos dizer assim, em regiões praticamente escuras. Né? Então isso cria contraste e o nosso olho é naturalmente atraído para cá. Além do mais, ele usou também linhas até tem, né, o corrimão aqui, serve já como linhas praticamente, né, linhas guias aqui, né, elas estão indicando para você olhar para ela. A outra coisa é o seguinte, ela chama a atenção da gente por ela estar em movimento. Então, o nosso olhar é naturalmente atraído para ela porque ela está em movimento, ela está andando. Né? As linhas guias aqui e a própria questão, aqui você tem continuidade, você tem semelhança, vários daqueles princípios do Gestalt estão aplicados aqui nessas colunas. As colunas aqui geram quase como se fosse uma forma, elas atraem o nosso olhar para ela, influenciam a gente a olhar na direção dela. Então é como se fossem linhas que estivessem trazendo o nosso olhar para cá. Nessa imagem ele está colocando as linhas como se estivesse afastando dela, né? Mas eu acho que essas linhas, na verdade, estão indo em direção a ela, estão atraindo o nosso olhar para ela, tá certo? De repente elas estão indicando aqui para onde que ela está andando, mas essas linhas elas servem o contrário, elas influenciam a gente a olhar nessa direção, tá? Então, uma ótima composição, onde você tem aqui aplicado diversos desses princípios. E isso é um exercício excelente, tá? Pegar uma imagem e ficar tentando analisar quais são os princípios de composição que estão ali. Até para você ver, às vezes, o que te agradou, o que te desagradou na imagem. Bom, peguei essa outra, uma ilustração. Muitas dessas imagens eu peguei aleatoriamente, tá? Então, que só, sei lá, por algum motivo me atraíram. Bom, aqui
você já tem um dos princípios aqui. Deixa eu voltar aqui, que às vezes eu esqueço até, eu me confundo às vezes com o nome dos princípios de Gestalt, às vezes eu confundo com eles, né? Mas ali é aquela questão da semelhança, do agrupamento de elementos semelhantes passa a ideia de um todo. Então, o que você tem aqui? Esse agrupamento aqui, ó, de quê? Que ideias semelhantes que nós temos aqui? Troncos de árvore, aí você tem aqui esses... ai meu Deus, como é que é o nome desse tipo de árvore? Eucalipto, né? Você tem, desculpa, esses daqui são eucaliptos, né? Aí você tem essas outras árvores aqui, enfim. Aí você tem a ideia de quê? De uma floresta, né? Então, esses elementos, né, semelhantes entre si passam a ideia de floresta. Agora, esses elementos também, o que acontece aqui? Onde que o nosso olhar é atraído? Você não é atraído para cá, você é atraído o olhar para essa raposa. Nesse caso, o que acontece? Por que nosso olhar é atraído para ela? Nesse caso, é por saturação, né? Se você transformasse a imagem em preto e branco, seria por contraste. Mas aqui a gente fala que é saturação. Por quê? Porque olha como que ela está, como que ela tem cores vivas e como que ela se destaca no meio onde ela está. Se ela estivesse no topo das árvores aqui, ela não ia se destacar, não. Ela ia ficar confusa, porque a cor dela é a mesma cor dessa região aqui das árvores aqui, tá vendo? Só que ela está lá embaixo. Então isso faz com que ela fique destacada, né, da imagem. Pinheiro, gente, esqueci o nome de pinheiro. Então, aqui você tem os pinheiros, né, e os eucaliptos, juntos passam a ideia de floresta, tá certo? Então, é um princípio ali, ó, de segregação sendo usado aqui nessa composição, certo? E um outro princípio aqui para o elemento focal, o princípio do contraste, tá certo? Tem também a questão que movimento, né? Pode ver que esse movimento faz com que a gente faça o quê? A gente é atraído para essa imagem aqui. Pode ainda considerar um outro princípio aqui, que seria o princípio da continuidade. E pontos que estão conectados por uma linha reta são vistos como maneira a seguirem um caminho mais suave. Então, o que essas pegadinhas estão fazendo? Elas estão fazendo como se fosse o caminho. Então, elas criam aquilo que eu falei. Às vezes, isso aqui cria o quê? Cria como se fosse uma linha guia, né? Então, aquelas pegadinhas ali no chão fazem a gente caminhar nessa direção e olhar para o elemento focal aqui. Então, várias coisas atraindo o nosso olhar para o elemento focal. Você não fica com dúvida, né, para onde você quer que olhe. Você não é distraído por outras coisas no desenho. Apesar do que os pinheiros aqui, por exemplo, são elementos bem maiores do que a raposa. Mas isso não interferiu com a nossa atenção. Tá vendo? Então, uma composição muito competente, né? Foi muito competente. Usou movimento, usou um princípio Gestalt, no caso aqui de continuidade, né? E também a questão do contraste, não, gente, da saturação, certo? Vamos ver um outro aqui abaixo. Esse eu já tirei uma arte, no caso de videogame, coisas de batalha naval, essas coisas assim. Esse, no caso, você vê também é o quê? Contraste. Né? Novamente, você tem aqui contraste atraindo a nossa atenção para esse elemento central aqui. Né? Então, você vê que esse elemento ele tem um fundo lá todo branco, todo claro, e no meio dele ele está bem escuro. Eu não sei se está dando para ver todos os detalhes, talvez esteja um pouco escuro. É porque se eu ligar muita luz aqui, reflete. Tá? Então vocês vão me desculpar. Mas aqui é um navio, né? Acho que dá para ver que é um navio, né, de guerra. E no caso vocês podem ver como que ele está mais escuro, como que ele fica contrastado. E aí no caso ele é destacado. A gente não vai dizer que aqui no caso é saturação, porque mesmo que não seja preto e branco,
também não tem muitas cores, não é uma cor saturada aqui, é no caso contraste mesmo, entre claro e escuro, certo? Então funciona aqui como se fosse preto e branco, tá? Que a gente chama de grisalha, né? A outra coisa aqui é o quê? Em cima do mastro aqui você tem essas bandeiras aqui, essa flâmula, né? Bem o que? Bem movimentada também, né? Então isso também está atraindo o nosso olhar para esse navio. Movimentos também está atraindo o olhar principalmente para ele. A questão do tamanho também ajuda, né? Porque você vê que ele é o maior aqui em todos eles. Então ele usou o quê? Um elemento de segregação, né? E ele usou ainda uma dos... Vamos voltar aqui. O enquadramento, né? Ou seja, ele usou um elemento influenciador. Como assim um enquadramento? Você pode ver que em volta aqui, ó, tá tudo meio preto. Até essa fumaça aqui, ó, serve meio como enquadramento. Tá vendo? Então você meio que enquadra a figura central. Isso que eu falei, que às vezes o enquadramento é dentro do enquadramento normal do quadro, você pode enquadrar, vamos dizer, partes que você quer que as pessoas prestem mais atenção. Então esse é o elemento focal desse desenho. Bom, aqui igual eu falei, peguei no caso o quê? Uma ilustração infantil, de livro infantil. Muito bonitinho, inclusive, né? Então aqui você também vê que o artista usou de vários recursos para chamar a atenção da gente. O quê? Para esses dois elementos centrais aqui. Acredito que os dois sejam, e no caso ele usou um pouco de segregação, né? Esse elemento é um pouco maior do que esse, então ele chama um pouquinho mais atenção. Mas o elemento central o quê? É o garoto e o cachorrinho. Mas olha quantas outras coisas que tem aqui nesse desenho. Tem a ratinha, parece um peixe no fundo da lagoa, tem esse monte de coisinha aqui flutuando, tem as folhas, enfim, tem muita coisa acontecendo, mas isso não atrapalha com que a gente olhe para esse elemento focal. E por que a gente olha para cá? Bom, aqui tem dois motivos. Primeiro, que você tem o quê? O ser humano, né? E o que a gente tinha chamado aqui de figura, né? Então, rosto ou figura. Então, aqui no caso, você tem um rosto, ainda mais com olho. Quando você tem olho, o nosso olhar é naturalmente atraído por outros olhos. Então, a gente é logo atraído por isso, certo? O outro caso que a gente é atraído para cá é por quê? Se você for ver também, até a blusa do menino aqui sendo branca, assim, ela dá bastante contraste. Né? Uma das regiões mais claras está aqui entre o barco e a blusa desse menino aqui. Então, é uma região de maior contraste também do quadro, atrai bem o nosso olhar. Outro caso que eu acho bastante interessante nesse daqui é como que ele usou elementos geométricos. Né? Então ele usou círculos, diversos círculos. A cabeça dele é um círculo. Você tem aqui as formações na lagoa também, né? As ondinhas na lagoa são círculos. Tipo Vitória Régia, né? Mesmo pequenininha, né? Essas vegetações aqui também são círculos, né? E os próprios coisinhas aqui são um monte de quadradinho, mas eles estão em uma forma aqui meio circular, eles são um certo movimento aqui. Né? Esse movimento aqui é observado o quê? Aquela questão, olha lá como que essas coisas são usadas. Né? Aqueles círculozinhos ali dão a ideia o quê? Da unidade. Desculpa. Talvez até do grupamento, né? Elementos semelhantes passam a ideia de um todo. Não tanto. Seria mais da questão da continuidade, né? Ou seja, a forma com que eles estão dispostos fazem com que a nossa mente entenda isso aqui até, ó, você vê de uma certa forma meio um caracol aqui se formando, tá vendo? Então dá esse certo movimento aqui, tá certo? Esse movimento, por causa daquela parte mais escura, joga a nossa mente para cá. Né? Então isso aqui serve meio como se fossem, vamos dizer assim, linhas guias que estão fazendo com que a gente olhe nessa direção. E essas coisinhas aqui estão fazendo o quê? Estão enquadrando. O próprio barco serve aqui
como um enquadramento, né, dessas duas figuras centrais aqui do nosso foco. Tá? Então, uma composição muito competente. E note como o desenho não é tão complexo assim. Né? Ele tem muito detalhe, né? Ele é um desenho rico, mas ele não é um desenho muito complexo. Você fala assim, nossa, o cara que fez isso daqui tem uma habilidade tremenda para desenhar cachorro. Muito fácil fazer aquele cachorrinho. Ele é feito de formas bastante simples, certo? Então, como que aquilo que eu falei, às vezes você não precisa fazer um desenho super elaborado para ter uma composição extremamente competente e agradável, certo? Então, vamos ver a outra, essa imagem até que eu abri, né? É uma imagem bastante interessante e eu escolhi ela também por alguns motivos. Aqui também estão aplicados vários princípios. Um dos princípios aqui é o quê? É o princípio do foco que eu havia dito. Então, o nosso elemento central é o quê? É essa menina aqui. Em específico, nosso olhar é atraído para o rosto dela, apesar de estar tampado. Tá? E tudo isso por um motivo. O quê? Nosso olhar é atraído para cá instintivamente por causa daquela figura geométrica ali. Então, no meio da natureza, de tudo aqui assim, você tem uma figura geométrica quadrada plantada ali. Nosso olhar é naturalmente atraído para ali. Mas para não ficar na dúvida, o que é que o artista fez? Ele focou nela. Então, ela está focada. Né? Ela está bem focada. Enquanto o fundo e até o reflexo dela estão mais desfocados. E para você não ficar com dúvida entre olhar ela ou o reflexo dela, o que ele fez? Ele deixou ela com mais saturação. Certo? E o tronco inteiro, né, tanto assim como assim, fazem com que a gente faça o quê? A gente olhe para cá. Né? Então aqui esse tronco todo está servindo como se fosse uma linha guia que faz o nosso olhar ser atraído para ela. Até o próprio braço dela, tudo faz com que a gente seja atraído nela para o livro também. Tá? Aí vocês vão falar assim, nossa, mas será que o artista pensou em tudo isso? Talvez não ativamente. Muitas coisas ele acabou fazendo, vamos dizer, instintivamente. Ele fez simplesmente porque ele quis. Né? Ele sentiu isso de uma maneira instintiva. Ele de repente, ele nem sabe nada sobre tudo isso que eu estou falando. Mas se você souber e você sente que a sua figura está faltando alguma coisa, você pode enfatizar. Vamos dizer assim, você fez essa figura. Né? Vamos dizer que você seja o artista aqui. E quando você pintou, você desenhou todos os detalhes lá no fundo. E aí você olhou e falou assim, caramba, não sei, parece que eu fico olhando muito lá no fundo e não estão aqui, tem alguma coisa me incomodando. Vamos fazer o seguinte, vou tirar o foco lá do fundo. Puxa, melhorou. Então, é assim que a gente acaba se utilizando dessas ferramentas para fazer uma composição melhor. Então, às vezes o cara até pode não saber disso, mas ele acabou aplicando todas essas informações de maneira bastante eficaz. Espero que não tenha atrapalhado muito. Deu uma esbarrada aqui na câmera, gente, desculpa. Eu estou filmando a tela do meu computador, tá bom? Porque eu não consegui encontrar outra maneira melhor de fazer isso. Bom, vamos seguir uma outra imagem. Novamente, uma imagem com um desenho muito, muito simples, né? Um desenho até, digamos assim, quase infantil, né? De uma ilustração de mim infantil, mas com uma composição extremamente agradável e competente também. Né? Então, essa daqui, o que acontece? Qual é o elemento focal? O elemento focal é, obviamente, essa moça aqui. Né? Aqui embaixo você tem o quê? Aquele princípio, vamos voltar lá, aquele princípio da semelhança, né? Que é o quê? Aqui embaixo, né, você tem aqui algumas árvores, umas casas assim, dá ideia, ó, tipo da cidade, né? Então você tem ideia de que ela está numa árvore, mas ela está numa cidade. Você vê ali
umas casas, umas chaminés, mesmo que as chaminés estejam saindo umas florzinhas aqui, umas outras árvores. Então você vê um agrupamento, você tem essa ideia de, vamos dizer, cidade aqui no fundo aqui. Né? E isso serve para quê? Isso serve aqui como uma unidade. De certa forma, isso está servindo aqui, ó, junto com os pássaros ali, ó, você criou aqui um certo, vamos dizer, uma, como é que havia chamado? A gente criou aqui um enquadramento. Volto sempre nessa imagem. Então, com essas coisas aqui embaixo serviram de uma certa forma como enquadramento. Né? Essa própria árvore aqui do fundo, ó, serviu como enquadramento maior. Você vê que a figura dela está praticamente enquadrada aqui, ó, nessa árvore, não no fundo do céu, tá vendo? Então você presta mais atenção nela. E, obviamente, por saturação. Vê como que essa região aqui, ó, é a que mais chama atenção em relação a cores. Né? Certo? Então, tá muito saturado. Então, esse foi o quê? Um princípio de segregação. Né? Tudo isso, no final das contas, se você for olhar pelo Gestalt, o que a gente está fazendo, né, são todos ferramentas que estão sendo usadas para satisfazer, vamos dizer, o princípio da segregação, se você for ver pela abordagem Gestalt. Né? O que a gente aqui nessa outra abordagem a gente está chamando de elemento focal, tá certo? Então você vê, uma abordagem chama de elemento focal, a outra chama de segregação, mas basicamente estão fazendo a mesma função, tá? Que é o que? Priorizando um elemento principal. A outra coisa aqui, vocês podem notar que tanto os passarinhos, eu não sei se na imagem que está aparecendo aí na tela para vocês dá para ver, mas tem quase como se fosse um caminhozinho aqui, é como se fossem tipo nuvens. Mas ele está fazendo o quê? É uma linha, né? Uma linha guia, né? Essa linha guia está chamando a atenção para ela. Tudo bem que o movimento é para cá, mas está chamando a atenção para cá. E aqui também ainda tem movimento, né? O fato dela ser um rosto já chama a nossa atenção para ela, ao invés de, por exemplo, os passarinhos. E o próprio movimento desse vestido aqui, ó, como se tivesse um vento batendo nela, o bracinho dela fazendo isso, tudo isso chama a nossa atenção. De certa forma, olha aqui também, ó, como que o braço dela acaba criando, tá vendo? Como se fosse uma linha guia, ó, que você às vezes nem nota, mas ele faz uma voltinha e volta aqui para esse olho, tá vendo? Então, mais uma vez aqui os princípios sendo aplicados em uma composição muito boa, né, muito bem aplicada para um desenho extremamente simples, tá? Não muito elaborado. Vamos ver como que pode fazer um desenho simples com uma composição muito agradável. Bom, esse daqui é uma fotografia, no caso eu peguei, mas ó, o elemento aqui focal é óbvio, né? Quando você só tem um elemento inteiro na tela, não tem como você ficar na dúvida. Mas para enfatizar isso, o que ele fez? Ele borrou o fundo, né? Então ele focalizou só na frente e desfocalizou o fundo. A outra coisa é a questão do movimento. Como que a gente presta atenção aqui, ó, nesse movimento aqui desse pato voando? Tá? Então, mais dois princípios aplicados ali, ó, nessa composição. Mais uma também aplicada. Aqui é uma outra aplicação também, mesma coisa no caso, é o elemento focal. Mas até tem, ó, essa onde o bichinho está, acaba servindo também como uma linha guia. Né? Ela direciona o nosso olhar para cá. Tá? E é principalmente para essa região aqui. Tá? Por quê? Porque essa região aqui, você pega até os extremos da asa, você não presta tanta atenção. Você presta atenção mais aqui. Ó. Por quê? Porque também é a região de maior contraste. Certo? Aqui uma outra ilustração muito interessante, onde ó, a questão do olho. Né? Então, naturalmente, alguma coisa que tem olho, a gente é atraído
na mesma hora. A sombra criou linhas guias, tá vendo? Ela está guiando o nosso olhar para onde que a gente tem que prestar atenção. E, novamente, a questão do contraste. Tá? O rabo também, ó, serve como uma linha guia, tá vendo? Para a gente olhar para lá. Certo? Elementos geométricos, essas bolinhas aqui, vocês veem que elas têm mais aqui do que aqui, também fazem com que a gente olhe para cá. Tá vendo? Então, essa sugestão de elementos geométricos aqui também. Bom, essa daqui, no caso, se você são aquelas linhas guias, o nosso elemento focal é o quê? É principalmente esse poste aqui, é o que chama mais atenção, esse final aqui. E aqui é o seguinte, quando você tem esse caso, esse aqui é um caso típico de perspectiva com um ponto de fuga. Eu já tratei desse assunto em vídeos anteriores. Então, quando você tem perspectiva com um ponto de fuga, nesse caso aqui é óbvio, você tem aqui ó, as linhas guias, ó, levam a gente para cá, né? A própria perspectiva cria linhas guias aqui, mesmo que você não veja elas. Então, quando você coloca um elemento muito próximo, ou basicamente em cima lá daquele ponto de fuga, o seu olhar vai ser naturalmente atraído para lá também. Mesmo que você não tenha essas linhas, certo? Às vezes você poderia ter uma praia vazia, mas simplesmente um navio aqui assim, ó. Nosso olhar seria naturalmente atraído para ele, certo? Por causa disso também. Né? Bom, aqui é o mesmo caso, vocês podem ver, né? A gente é atraído diretamente para esse elemento aqui. Pode notar que, por exemplo, o carro que está aqui do outro lado, ele é do mesmo tamanho, né? Mas a gente não é atraído para olhar para ele, a gente olha para cá primeiro. Por quê? Bom, primeiro porque é o que? É uma figura humana. Tá? A gente é naturalmente atraído por isso. Segundo o que? Está em maior contraste. Você vê que esse carro aqui já está meio amontoado com outro carro ali e aqui no fundo. Então, aqui, esse monte de carro aqui é aquele princípio da continuidade. Parece tipo um elemento só, acaba servindo como até uma linha de guia, tá vendo? Aqui também a perspectiva com um ponto de fuga é naturalmente uma linha guia também para este elemento focal. Tá? Aqui você pode considerar contraste e até saturação também, porque essa região aqui me parece ser a região assim mais, vamos dizer assim, com as cores mais saturadas, né? O amarelo mais forte ali, mas eu acho que é mais por contraste mesmo, porque a figura está contrastando. Né? Silhuetas sempre chamam bastante atenção. Tem também a questão do movimento, né? Dá para ver que ela está andando, e isso chama mais a atenção da gente. Certo? Aqui é o mesmíssimo princípio, só que esse daqui eu peguei, por quê? Porque aqui você vê que o ponto de fuga é exatamente esse de cá. Só que esse ponto de fuga não está tão óbvio quanto esse de cá. Aqui o ponto de fuga está literalmente traçado. Né? A gente quase vê essas linhas aqui. No de cá você praticamente não vê essas linhas. Mas elas estão indicadas exatamente para cá. E a questão aqui do contraste também. Obviamente que o contraste dessa figura, né, esse perfil aqui, né, está contrastando, está, né, escuro naquele meio ali mais claro e faz com que a gente preste atenção nisso. Você pode ver que tem outra figura aqui, mas que você não presta tanta atenção quanto nessa. Aí já é um princípio de segregação. O que acontece? Desenhou, além de ter desenhado ela mais para o centro, né, desenhou essa figura maior do que a de cá. Então a gente é atraído primeiro, pelo menos, para essa figura de cá. O carro, mesmo que ele seja maior do que essa figura, não nos chama tanta atenção, até porque ele não está tão contrastante igual aqui. Tem essas luzes aqui que chamam a atenção bastante, mas não é tão contrastante quanto essa região de cá. E também a questão de não ser um ser vivo. Né? Então a gente olha primeiro para seres vivos, é o que chama a atenção nossa. Agora a gente tem aqui um mangá, né? Uma arte de mangá. O corrimão aqui serve como linha guia, tá claro. Né? Esse aqui é aquele princípio da continuidade. Você pode até ter ela aqui no meio, mas a gente entende que isso daqui continua. Tá?
Tá? Então, estou mostrando aqueles princípios todos, né? Lá embaixo, aquele conjunto de prédios da ideia de que é uma cidade, serve meio como uma forma de enquadrar o rosto dela. Se bem que eu acho que o rosto dela está mais enquadrado que, ó, por essas nuvens. Você pode notar que onde ela está, as nuvens estão mais altas também. Então é como se você estivesse fazendo o quê? Enquadrando ela aqui, ó, no meio dessas nuvens de cá. A outra coisa que nos chama atenção para ela, principalmente para olhar para o rosto dela, é o quê? A questão de você ter movimento. Se ela fizesse aqui, vamos dizer, sem vento, talvez você não olhasse com tanta atenção para essa parte aqui. Presença de olhos e rosto, então a gente olha para cá. Inclusive, quando a gente olha para o olho, geralmente a nossa tendência é depois olhar para onde que aquele olho está olhando. A gente olha para ela e depois a gente tenta olhar para aqui, onde que ela está olhando. Né? Então a nossa tendência é olhar para essa região de cá. Mas o nosso foco é olhar para ela aqui. Certo? Também pode notar também que foi criado, no caso, um contraste maior dela aqui com aquele fundo. Certo? Aqui é o mesmo princípio deste de cá, só que aplicado numa outra pintura, no caso, uma pintura de Claude Monet. Né? Então, pode olhar como que a gente é atraído para cá. E olha que interessante. Ele não destacou a figura dela. A figura central, no fundo, ela não está destacada do fundo. Ela está muito semelhante a esse fundo. Mas como que ele fez para atrair o nosso olhar para cá, para o foco que ele queria? Ele usou esse guarda-chuva. Então ele usou o quê? Ele usou, no caso aqui, pode ser considerado contraste e saturação também, por causa desse verde aqui saturado no meio desse monte de região mais escura, né? mais azul, certo? Então a gente é atraído para cá. A outra coisa que atrai o nosso olhar para ela é o movimento que ele deu aqui, que é como se estivesse batendo um vento e fazendo voar aqui, talvez, não sei se é cabelos, são fitas do chapéu dela, o movimento do vestido. Então dá para você ver que está batendo um vento, né, no rosto dela. Isso é o que nos atrai o olhar aqui para essa arte, certo? Então não precisa nem dizer, né? Claude Monet, muita competência na hora de fazer essa composição, tá? Aqui também, novamente, contraste, pode ver que essa região mais clara do quadro, então nosso olhar é naturalmente atraído para cá. Esse aqui é engraçado porque ele usou um próprio desenho de um quadro para enquadrar ela. Então você vê que ela já está aqui enquadrada nesse outro quadro, então ele usou enquadramento para isso. E aqui você também tem, vamos dizer assim, linhas guias. Né? E olha como aquele negócio que eu falei que o olhar nos atrai e depois que a gente olha para o olho, a gente vai olhar para onde que aquele olho está olhando. A gente olha para a balança, volta para a mão dela, a gente volta para cá. A gente fica preso aqui, exatamente no local, no foco que ele quer que você tenha do quadro. Depois, de repente, nosso olho até passeia por outras partes. A gente vê aqui as joias e depois volta, vê aqui esse pano aqui. Mas dá para entender, ó, que ele colocou esse tecido aqui em volta para fazer o quê? De certa forma, enquadrar. Pode ver que essa região está mais escura. Então, ele já induz o nosso olhar a ficar mais focado nessa região de cá. Aqui é a mesma coisa, né? Contraste, tá certo? Olha como que acaba que o chapéu e o próprio cabelo servem como enquadramento, né, desse rosto. E como que ele está contrastado, né, contraste bem forte com o fundo, certo? Aqui também, no caso, eu até peguei essa por causa disso. Né? Se você for ver aqui, o nosso olhar não é tão atraído para a mão, apesar de o contraste ser igual. Né? Mas o que ele fez? É como se ele tivesse desfocado aqui essa mão em relação ao rosto. O rosto é como se estivesse focado. Então você não tem dúvida de onde que você vai olhar. Né? O mais importante é aqui. E, naturalmente, olhos. Né? A gente é, na hora, atraído
por um rosto, por um olhar, certo? Bom, esse daqui também é o mesmo caso, né? Muito simples, tá? Mas olha como que o nosso olhar é atraído para o movimento, né? Então, o movimento aqui funciona como linhas guias, né? Rosto, olha como que ele destaca daquele fundo, então fica tudo muito claro, fácil de a gente ler. Vamos pegar agora esse outro exemplo de cá, né? É um desenho, no caso do Jim Lee, né? Fazendo um Batman aqui. Esse eu achei interessante pelo seguinte: o desenho, na verdade, é poluído. Ele tem muita coisa, tem esse monte de prédio aqui. O Batman também tem um monte de detalhe. Enfim, é um desenho com muita informação. Só que quando você olha, a gente fica com foco aqui, ó, no rosto, eu acho que no rosto e no símbolo do Batman aqui, tá vendo? E como que ele conseguiu isso? Bom, ele usou várias estratégias aqui também para influenciar o nosso olhar, né? Você primeiro vê que o rosto está bem mais escuro, né? Então está contrastando, né? O símbolo do Batman aqui também está bem mais escuro, em volta está tudo bem claro. Então, de uma certa forma, esse Batman, o símbolo do Batman ali, ó, está enquadrado, né? Pelas sombras ali, ó, certo? Em volta, né? E como que ele está contrastando também nos atrai aqui. Bom, não preciso nem dizer que essa corda aqui, toda que ele está seguindo, faz um caminho muito maluco, né? Volta para cá, faz a volta, vem aqui, mas ela nos atrai para onde? Ela vem, ó, ela termina aqui. Ela pode até vir na mão, mas ela vem para cá. Você pode ver que ela induz o seu olhar a chegar aqui, ó, nessa região. A capa dele também está fazendo que, ó, as linhas também estão todas induzindo você a olhar para cá. O próprio corpo dele faz com que a gente venha para essa região aqui. Então, a posição dos braços, né, as pernas e até esse prédio aqui, ó, de certa forma, estão servindo como linhas que servem para a gente guiar o nosso olhar para essa parte aqui, que é o elemento focal, o rosto e o símbolo do Batman aqui. Depois você olha para esse monte de outras coisas, mas você vê que ele usou de recursos aqui muito eficazes para fazer com que a gente não fique distraído com esse monte de distração, né, de detalhe. Aqui eu já peguei uma pintura, eu acho que ela é maia, né? E eu achei muito interessante, porque você vê, é claro que a gente é atraído para essas partes de cá, mas qual é o nosso foco aqui? Eu não sei se a intenção deles, o foco nosso, era olhar para esse símbolo, mas o meu olhar, pelo menos, foi atraído para cá primeiro. Por quê? Primeiro porque é a parte que, no caso, no meio desse monte de coisa aqui, que é bastante poluído, tem muitos e muitos detalhes, difícil até de ler esse monte de informação que tem aqui, ali é a simplicidade, né? Aquela forma geométrica atrai o nosso olhar na mesma hora, né? E você vê que essa forma geométrica, de certa forma, ela está enquadrada aqui, né? Nesse monte de confusão aqui, então faz com que você seja atraído para cá. Depois o olhar passeia para dentro do desenho, mas aqui, no caso, acabou virando o foco principal. Não sei se a intenção deles nesse desenho era você prestar atenção nisso ou nos dois aqui, mas no caso é o que chama mais atenção até por conta disso, né? E eu acho que essas flechas ali, ó, pelo princípio de continuidade, acabam nos atraindo também o nosso olhar ali para aquela parte ali, cria um certo movimento. Ó. Essa parte aqui de cima cria, tá vendo? Né? É como se você tivesse aqui um caminho, tá vendo? Você olha para aquela parte ali. Acabou que, para mim, serviu como ponto focal do desenho. Uma outra foto, essa eu não preciso falar, né, sobre saturação. Né? Então você vê esse amarelão aqui, não tem como você perder, como você não olhar para esse amarelo. Ele é igual um imã para os nossos olhos. Né? Mas ele enfatizou isso ainda com qualquer risco, eu acho que ele não pôs correr nenhum risco disso, mas ele fez o quê? Ele desfocou o fundo. E aí você não tem dúvida, você presta atenção. O ninho que o bichinho fez aqui acaba servindo naturalmente como um enquadramento também
pro desenho. O rabo, essa parte do galho e isso daqui também servem como o quê? Acabam servindo como linhas, né? Você vê como que elas induzem a gente a olhar para baixo, olhar para cá, olhar para cá, olhar para aquele rosto ali. Então essa parte aqui é o elemento focal dessa arte. Esse caso aqui é o mesmíssimo caso daquele anterior, daquele outro mangá, né? Mas esse daqui ainda tem um reforço ainda de que ele usou os fios aqui telefônicos como linhas, né? Guias, ó, para guiar o nosso olhar para o elemento focal, que é essa menina aqui, que está bastante contrastada com aquele fundo e, novamente, um movimento. Você vê que o movimento da saia, da notinha que ela está lendo, do cabelo dela, faz com que o nosso olhar seja naturalmente atraído para essa região de cá. Né? De uma certa forma, ela está enquadrada aqui também. Né? Você vê que pelo menos a parte de baixo do corpo dela está. Se bem que o foco maior é em cima, então a parte de cima nem está enquadrada. Aqui também é uma pintura clássica, né? Acho que é do Goya, se não me engano, não lembro. No caso, é uma representação de Baco. E aqui, aquele elemento de continuidade vai servir como, vamos dizer, uma linha. Ele teria uma função de linha guia. Mas e que elemento de continuidade seriam esses? Né? Vamos voltar lá? Lembrar que elemento de continuidade. Aqui. Que elemento de continuidade, pontos que estão conectados por uma linha ou reta ou curva são vistos de uma maneira a seguirem um caminho, né? Então, quando você olha para cá, o que acontece? Olha só, esses rostos aqui, ó, desse monte de gente bêbada, tá vendo? Ele segue um caminho, ó, e vai parar onde? Para aqui. Você vê que ele também tá. Pode notar como os olhares, ou pelo menos a direção que as pessoas estão olhando, também guiam a gente para olhar para ele, que é o elemento central, que é o próprio Baco. Esse daqui, esse e esse. Tudo bem que esses dois aqui meio que fogem da cena, eles estão olhando para fora do quadro. Né? Eles também atraem bastante a nossa atenção, mas a gente não chega a ser distraído por eles. Por quê? Olha como que esse Baco aqui está destacado do resto. E no caso é porque contraste. Você vê que ele é branco, ele é branquelo no meio disso aqui tudo. Todos eles estão em cores mais ou menos, vamos dizer assim, pastéis, meio amarelado, meio barroso mesmo, né? Tudo meio marrom. Enquanto ele, não, ele está vivo. Né? Ele está bem claro, na verdade, né? Com alto contraste. Mas não é só contraste. Ele enfatizou, além do contraste, ele usou o que também? Ele usou o princípio da saturação aqui também. Né? Essa manta que ele está usando aqui é vermelha, não tem nada mais vermelho no quadro. É a parte mais saturada do quadro. Né? Então destaca desse monte de marrom meio amarelado, né? essa coisa barrosa do resto do quadro. Então você não tem dúvida de que ele é o elemento central. Tá certo? Mesmo que você tenha, por exemplo, diversos rostos, diversas coisas sendo feitas, né? Aí o seu olho depois passeia por essas partes todas do quadro. Tá? Mas você não tem dúvida que o elemento focal é o Baco aqui, né? Dionísio. Algumas coisas sobre isso é o seguinte. Por exemplo, esse é um quadro que eu gosto muito. No fundo, a minha parte predileta do quadro são esses caras aqui olhando para fora do quadro, que é como se eles estivessem oferecendo também o vinho que eles ganharam ali de Baco. Dois caras com uma cara meio de bêbado, assim, olhando para fora do quadro. É a parte que mais me atrai, é a parte que eu mais gosto do quadro. Mas eu não tenho dúvida de que o elemento focal é ele. O elemento focal não significa, às vezes, que é a sua parte predileta do quadro, tá certo? É onde você quer que seja o tema central da sua história. Então, esse quadro está contando uma história, que é o quê? A coroação de Baco. Um monte de amante do vinho, né, vindo bajular Baco aqui, né, certo? Para ganhar um pouquinho de vinho. Então, é essa história que está contando. Então, você se encanta com todos os detalhes,
mas você não tem dúvida de que o elemento central é esse cara aqui. Mesmo que você não saiba quem seja Baco, que seja Dionísio, nem nada disso. Não tem dúvida de que esse é o elemento central. Ele é a figura principal do quadro. Né? Então, são todos elementos do quê? Dentro do Gestalt, é uma forma de segregação. Né? Então, ele segregou isso daqui, a figura do Batman, do Baco, por contraste e também por saturação. Tá certo? E ajudou o quê? Por exemplo, através do princípio de continuidade desses rostos aqui, ele criou o quê? Um caminho, linhas, como se fossem linhas guias que atraem o nosso olhar para ele, certo? Existem outros elementos aqui dentro de estrutura, por exemplo, que ele usou a regra dos terços e tudo, mas isso vai ficar para outro vídeo. Tá? Esse aqui não precisa nem dizer, né? Então você vê que ele usou o que aqui? Em inglês a gente chama de framing, né? Mas é o que? O enquadramento. Ele enquadrou o Batman aqui, ó, dentro dessa figura geométrica, né? Que também está fazendo o quê? Está mais contrastante, está mais clara, mas também tem um vermelho ali que atrai nosso olhar. Então, contraste, saturação, enquadramento, novamente movimento. Olha como o movimento faz a gente olhar para essa região daqui. Né? Esse daqui que é o tema central. Mas tudo isso daqui está ajudando a atrair o nosso olhar para o tema central aqui, que é essa parte aqui, a figura do Batman aqui. Certo? Mas tudo está atraindo o nosso olhar para ele. Vamos ver se tem... Essa daqui também achei interessante. Usa o mesmo princípio anterior. Né? Ele faz o quê? O tema central aqui, né, tem muitas coisas aqui que poderiam estar nos distraindo. Mas quando a gente olha, você não tem dúvida de que o tema central aqui é o quê? É esse Batman aqui no meio. Os rostos, por princípio de continuidade, estão servindo como um caminho para você olhar para cá. Né? A figura aqui, ó, esse símbolo aqui do próprio Batman aqui, está fazendo o quê? Está enquadrando todos eles. Mas o Batman está mais enquadrado aqui no meio. E também, por contraste, você vê que ele é a figura mais escura no meio de um monte de figura um pouco mais clara, né? Ajudou a enfatizar ele. Tanto que você pode notar, por exemplo, ele poderia ter colocado esse Coringa aqui, ou esse daqui, aqui, mas não, ele colocou bem aqui. Por quê? Olha como ajudou a criar contraste, esse brancão com aquele pretão ali do rosto. Então isso ajudou muito a enfatizar o contraste dessa arte aqui. Tá? Esse daqui também serve aquela questão que eu falei sobre o cabelo. Ó. O cabelo está servindo como uma forma de enquadrar essa região aqui. Aqui é o nosso foco central. Né? Não preciso nem dizer que essas linhas todas aqui servem também como forma de enquadrar. E o nosso olhar é atraído também, ó, de uma certa forma, por essas formas geométricas. Então, a gente é atraído para cá e para cá. Só que é mais para cá por quê? Por ser um rosto. Tá? Mas essas duas formas aqui estão ajudando a gente a manter a nossa concentração aqui no tema focal dessa arte aqui. Vamos ver se eu pego outras. Aqui mais uma infantil também. Pode ver que o tema central foco é essa menina aqui, né? Ela está chamando a atenção contraste, né? Então você pode ver que é toda amarela, né? Ainda tem aquele vermelhinho ali também. Movimento. A estradinha, toda estrada, né? Serve como uma linha guia, né? Então faz com que a gente preste atenção nela aqui, certo? E, acredito que esses daqui agora, bom, aqui, no caso, ele está mostrando na figura as linhas de perspectiva. Eu escolhi essa por causa disso. Aqui, essas linhas aqui ele está mostrando. Mas a foto mesmo não tem essas linhas aqui desenhadas. Aqui são trilhos de trem, tá vendo? Mas olha como que elas servem como linhas guias. E o nosso olhar é naturalmente atraído para aquele centro ali, que é o quê? É o ponto de fuga. No caso, uma perspectiva com um ponto de fuga. O movimento faz com que a gente olhe para ela.
E também a questão dela estar bem centralizada ajuda, tá? Mas isso é questão de estrutura. O principal aqui é o quê? São essas linhas guias aqui que estão ajudando a gente a atrair o olhar para cá, o movimento, né? E também por ser uma figura humana, né? A gente é atraído para ela. Mas a gente não é distraído pelas outras figuras que estão todas em volta aqui. Por quê? Elas estão estáticas, você vê que as outras estão paradas esperando o trem e ela está se movimentando. E ela que está no centro ali, ó, do ponto de fuga. Então tem linhas sugestivas aqui, servindo como orientação para a gente olhar para o tema focal, para o elemento focal dessa composição. Aqui é o mesmo caso, no caso aqui vocês podem ver como que essas linhas da madeira aqui, ó, estão atraindo o nosso olhar, né? Novamente, movimento e contraste. Bom, eu acho que eu atendi já bem, né? Eu deixei aqui várias outras imagens aqui, que eu não sabia quantas que eu ia trabalhar, falar. Muitas delas vocês veem que são semelhantes, várias coisas acontecem sempre, né? Caminhos, tá vendo? Onde que está o tema central, né? É essa árvore aqui. Por quê? Olha como que os caminhos fazem com que a gente olhe para ela, né? Como esse caminho aqui serve como linha de, vamos dizer assim, guia, né? Para a gente olhar, tá certo? Para ela. Fora também é o contrário, você pode olhar que é a região mais escura do quadro, né? Dessa composição aqui. Essa do Norman Rockwell, né? O nosso foco é no garoto aqui embaixo, não lá em cima, né? Que é ele se imaginando ao ler o livro, né? Ainda tem ainda um cachorrinho aqui. Mas, então, são muitos elementos presentes na arte. Mas a gente fica focado, o quê? No garoto lendo aqui. Por quê? Uma das coisas é o seguinte, ele está mais focalizado do que o garoto aqui de cima. Né? A outra é, ele está o quê? Enquadrado aqui, ó, nessa bola. Tá vendo? Então isso faz com que a gente preste mais atenção nele do cá. Né? E ele está também mais contrastante. Né? Você vê que ele está bem mais escuro do que o lá de cima. Mas a blusa dele é toda branca. Então isso cria um contraste maior nele. Então você presta atenção nele. Certo? De certa forma, ele induz você a olhar aqui primeiro para o livro, aí depois você circula e vê ele lá em cima. Aí você volta ele aqui, você vê ele de novo, depois você volta. Então é como se fosse uma composição circular. Também muito competente, certo? Então, aí vocês vão falar assim, tá, mas ele tinha isso em mente? Provavelmente sim, né? A escolha dele ter feito um menino, por exemplo, usando essa roupa mais escura, tá vendo? O livro tá mais escuro, né? O cabelo dele é claro, mas aqui tá batendo uma sombra mais forte, e a blusa dele ser branca, provavelmente não foram escolhas à toa, tá? Foram escolhas deliberadas para ele poder chamar a atenção naquele foco ali que ele queria que você ficasse prestando atenção na imagem dele. Aqui também é a mesma coisa. Além do mais, olha como os passarinhos aqui, né, que são elementos que eu falei, para onde eles olham, como que eles fazem, a gente olhar para o elemento focal aqui. Né? Novamente, esse elemento focal aqui é um ótimo caso de cadê? Também de semelhança. Tá? Só que o que acontece aqui com a semelhança? Como que ele empregou aqui a semelhança? Ele empregou de uma maneira um pouco diferente. Se você for ver a cor do livro, do rosto dela, das folhas, até da maçãzinha que ela carrega aqui, são cores muito semelhantes. Não se destacam muito. Né? Então, o que ela fez aqui? Ela usou o princípio, no caso da semelhança, você junta essas partezinhas aqui, todas elas, você junta elas, porque elas são folhas. E aí você não confunde com o livro, porque ele não é semelhante. Então ela ajudou a destacar por não semelhança, entendeu? Então nem sempre você tem que usar
a semelhança, você pode usar assim, né? Puxa, eu quero destacar, então você faz o resto semelhante, você faz isso aqui diferente, você vai olhar para o diferente, você vai olhar para o que estiver usando contraste, o que criou um certo contraste na sua composição. É claro que toda a parte aqui da árvore, ó, serve meio, elas guiam o nosso olhar, né? Esse brancão da árvore aqui faz com que você suba aqui, ó, e encontre ela exatamente sentada aqui. Mas o nosso foco é no rosto dela. A questão da semelhança, a questão disso aqui ser um... Apesar de que isso aqui também são outros elementos bem geométricos, mas esse daqui é o mais geométrico, mais facilmente reconhecido, esse quadradão aqui atrai o nosso olhar. A questão da saturação também, você pode ver que ele está um pouquinho mais vermelho do que o resto, né? Então isso ajudou a atrair o nosso olhar. Você viu que ela diminuiu um pouco a saturação das folhas, apesar de que entre as folhas é a mesma saturação, mas é pequenininho, então não distrai, né? Os dois passarinhos na cabeça e no joelho dela também estão atraindo o nosso olhar para olhar para cá e não para outro lugar. Então eles ajudam a centralizar nosso foco aqui. Ele deixou o olhozinho dela escapar, isso ajudou também a focalizar nessa parte aqui do desenho, certo? Novamente uma composição lindíssima e um desenho muito simples de se fazer, certo? Quer dizer, não é exatamente tão simples assim, né? Tem toda a questão aqui da textura que ela usou e tudo, mas é uma composição bonita. Às vezes o difícil aqui não é exatamente fazer o desenho dela, isso, mas é chegar nessa composição. Aí já não é tão simples assim, às vezes a gente tem que pensar mais. Bom, esse é a imagem do livro. Eu vou fechar, porque às vezes a ideia da composição pode não ficar clara para todo mundo, e houve essa metáfora da importância de uma composição. Então eu vi a metáfora do livro para servir como forma vamos dizer assim, entender por que a composição é tão importante. Então imagina o seguinte, se você vai pegar um livro e você vai abrir ele, você começa lendo a primeira página está lá na primeira folha mesmo, normal. E você começa a ler ele e já acha interessante, ele já pega a sua atenção. Só que a página 2 não está na sequência, está lá no meio do livro. Você tem que folhear o livro inteiro para achar a página 2 para ler. A página 3 já também não está logo depois da página. Ou seja, o livro está com as páginas todas embaralhadas. Imagina a dificuldade que é, mesmo que você tenha sido atraído por cada uma das páginas, a dificuldade que vai ser você ler essas páginas em sequência. Isso vai fazer o quê? Vai tirar a sua atenção em relação a esse livro. A composição é a mesma finalidade. Às vezes, o desenho pode estar muito bem feito, bem elaborado, atraente em si, aquele elemento do desenho. Só que dentro da composição, você falhou na leitura dele. Ficou difícil a pessoa que olha para ele, para o seu desenho, parar para prestar atenção naquilo que você queria que chamasse atenção. Então, a composição teria essa função, como se fosse um livro, é a metáfora do livro. Né? As páginas têm que estar numa determinada sequência, em uma determinada forma, que é para a leitura fluir, para ela ter entendimento. Então, esse é o valor estético, né? que eu quis dizer na relação da composição. Certo? Bom, deixei várias outras artes aqui, que não deu até daquela do Chapeuzinho, né? Mas que eu falei lá no início, né? Eu tinha me pensado era aqui nessa ideia aqui, nessa composição, né? Saturação e tudo. Eu vou deixar para vocês como, vamos dizer assim, sugestão, né? Para vocês estudarem essa parte de composição, de fazer esse exercício que eu fiz. Né? Procurem artes, às vezes, que vocês gostaram. Procure artes que, às vezes, vocês não gostaram e tenta analisar dentro desses princípios de composição, seja do Gestalt, seja desse princípio que eu chamei piramidal, ou de outros artistas, igual, por exemplo, se vocês lerem o livro do Nunes, vocês vão ver lá que ele tem toda uma parte que ele dedica a esse assunto da composição, e avaliar isso na arte dos outros.
ou às vezes até na sua própria arte. Pega uma arte sua e fala assim, o que eu não gostei dessa arte? O que ela falhou? Será que foi a composição? Será que foi na hora do detalhamento do desenho, né? Será que são outros elementos do desenho? Onde que foi? Não estou dizendo que sempre vocês vão reconhecer, mas é um ótimo exercício, até às vezes, para passar, mesmo que você não seja um artista, né? Para poder admirar a arte, né? Para poder entender um pouco mais a arte e mesmo que você não seja, vamos dizer assim, um artista de desenho, pintor, mas tudo isso pode ser usado para tirar fotografias, mesmo que sejam fotografias que você não tenha, vamos dizer, intenção tão artística, você com certeza vai tirar fotografias mais interessantes se às vezes você prestar atenção nesses princípios e usar eles a seu favor, se souber como aplicar esses princípios aí, certo? Pode ser na elaboração de site, enfim, as aplicações desse assunto são bastante extensas e interessantes, certo? Gostaria de agradecer a todo mundo que teve a paciência de ficar aqui comigo durante essas 2 horas, né? Então, uma aula bastante extensa, mas eu acho que foi o necessário para poder cobrir todo esse assunto, que é um assunto bastante grande, e depois ainda vou fazer outros vídeos ainda sobre as outras partes que eu havia dito. Deixa eu chegar aqui, voltar aqui, que são essas outras partes aqui, tá? O centro da pirâmide, o topo dessa pirâmide aqui, eu provavelmente vou tratar elas em um só vídeo. Aqui eu coloquei vídeo 2, vídeo 3, mas provavelmente em um próximo vídeo eu vou conseguir falar sobre a regra dos terços, a relação áurea, o caracol áureo, sei lá como é que você queira chamar aquilo, simetria, sobre estrutura piramidal e full frame, certo? Então a gente vou falar sobre esses outros assuntos, sobre essa tal dessa regra da balança aqui, que é sobre equilíbrio, sobre essas outras abordagens da composição em um próximo vídeo, certo? Então esse foi só sobre o elemento focal e sobre a abordagem Gestalt de composição. Espero que vocês tenham gostado. E espero que vocês apliquem isso na arte de vocês e façam com que a arte de vocês fique mais agradável, mais elaborada, mais bonita. Tá? Muito obrigado e até o próximo vídeo.